Quem chega para fazer uma análise sobre esse e outros assuntos é o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. Como é que você avalia essa notícia em relação ao governo norte-americano, em relação ao nosso ministro do Supremo? Kelly, são várias consequências que o ministro Moraes vai ter por conta da lei Magnitsky. Então, qualquer bem financeiro, bancário, imobiliário, empresarial que ele tenha nos Estados Unidos vai ser congelado, mas ele também fica impedido de ter serviços de empresas que atuem nos Estados Unidos. Então, bancos, por exemplo, usar cartões de crédito, Visa, Mastercard, American Express. Os próprios bancos brasileiros que têm negócios com os Estados Unidos podem aplicar sanções secundárias. Então, ele pode ser impedido de ter contas em banco, inclusive no Brasil, porque os bancos brasileiros participam do sistema SWIFT com os Estados Unidos e têm uma relação com os bancos dos Estados Unidos. Ele também pode ser impedido de viajar não só para os Estados Unidos, mas para outros países que compartilhem inteligência e segurança com os Estados Unidos. Então, países da Europa, o Canadá, por exemplo, já teve casos de pessoas sancionadas com a lei Magnitsky que ficaram impedidas de ingressar no Canadá. Na prática, como os americanos dizem, é a morte financeira de quem é sancionada por essa lei. E ele pode, inclusive, ser impedido de utilizar serviços de empresas que atuem nos Estados Unidos. Então, a Apple, o Gmail, Airbnb, Booking.com, Spotify, empresas, cidadãos americanos são proibidos de ter relação com quem é sancionado por essa lei e muitas dessas empresas são de cidadãos americanos, Kelly. Pois é, e na história nossa aqui, não sei se você tem esse dado agora de bate-pronto, mas a gente já teve um caso desse aqui no Brasil? Não, isso nunca aconteceu. Isso é um novo capítulo nas relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos. No entanto, há casos de outros juízes que foram sancionados com a lei Magnitsky. Então, juízes e promotores ligados ao regime Maduro, por exemplo, o Michael Moreno, que era presidente da Suprema Corte da Venezuela de 2017 a 2022, o Tarek Saab, procurador-geral da Venezuela, o Elvis Amoroso, que era controlador-geral da República na Venezuela. E, na prática, esses que foram sancionados na Venezuela tiveram um isolamento completo do sistema financeiro internacional, não conseguiram manter contas em países como Panamá ou na Espanha, tiveram propriedades em Miami, Nova York confiscadas e foram afastados de todos os organismos jurídicos internacionais. Tem outros juízes sancionados na Nicarágua, por exemplo, juízes que atuaram na repressão, a Alma Boltadano, que era juíza da Suprema Corte, vários juízes eleitorais e promotores da Nicarágua foram sancionados e também tiveram consequências que se estenderam para o mundo inteiro. Na Rússia foram sancionados promotores, juízes e agentes ligados à repressão interna e eles também tiveram as mesmas consequências, Kelly. Pois é, Vitélio, inclusive na decisão, o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, afirmou que Alexandre de Moraes assumiu a responsabilidade de ser juiz e júri em uma caça às bruxas ilegal contra cidadãos e empresas americanas e brasileiras. O texto cita ainda que Moraes é responsável por uma campanha opressiva de censura, detenções arbitrárias que violam direitos humanos e processos politizados, inclusive contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A nota afirma que a ação de hoje deixa claro que o Tesouro vai continuar a responsabilizar aqueles que ameaçam os interesses dos Estados Unidos e as liberdades de cidadãos norte-americanos. Que interesses seriam esses, Vitélio? Olha, tem toda a questão dos processos que são julgados na Suprema Corte do Brasil e que acabam afetando pessoas que estão dentro dos Estados Unidos. Então, inclusive cidadãos com dupla cidadania, tanto brasileira quanto dos Estados Unidos. Na Câmara dos Estados Unidos, tem os congressistas, senadores e deputados republicanos estão passando uma lei contra a violação de liberdade de expressão de cidadãos americanos. Então, tem o Rick McCormick e a Maria Elvira Salazar, são
2 congressistas americanos que denunciaram o ministro Moraes por aplicar sanções a pessoas que residem nos Estados Unidos, cidadãos dos Estados Unidos que estão sendo bloqueados em redes sociais e proibidos de falar. A liberdade de expressão nos Estados Unidos ela é defendida na primeira emenda da Constituição e ela é um princípio sagrado nos Estados Unidos, é visto de uma forma bastante diferente do que a atual interpretação do Supremo Tribunal Federal, Kelly. Pois é, e aí, posto isso, a gente pode dizer, então, que é um capítulo novo nessa tensão, como você trouxe para a gente, e que ainda nós não sabemos onde é que vai desmembrar, né? Como é que vai ser a resposta do STF, se é que vai ter alguma, e da próprio governo brasileiro, né? Tem que ter uma resposta da Advocacia Geral da União, tem que haver uma resposta do Estado brasileiro, porque é um juiz da Suprema Corte do Brasil. Agora, onde a lei foi aplicada, gerou uma desconfiança sobre o sistema judicial dos países, né? Eu citei há pouco Venezuela, Nicarágua, Rússia, também Hong Kong, onde ela foi aplicada, né, contra juízes envolvidos na repressão à Lei de Segurança Nacional. Então, em todos esses casos, há um olhar do Sistema Internacional de Justiça com lupa para a justiça dos países cujos juízes são sancionados, Kelly. Pois é, Vitelli, olha só, o presidente Donald Trump afirmou que os Estados Unidos ainda não chegaram a um acordo com a Índia e confirmou tarifas de 25% contra o país já a partir de sexta-feira. Donald Trump diz que, apesar da relação amigável, a Índia tem cobrado mais taxas do que qualquer outro país e tem barreiras comerciais rigorosas. Nesta semana, a agência de notícias Reuters havia informado que o governo indiano já estava preparando para receber tarifas entre 20% e 25% sobre as exportações para os Estados Unidos. Donald Trump também justificou a decisão como uma penalidade à Índia por comprar energia e equipamentos militares da Rússia. Chama atenção para esse ponto. Ele ainda ressaltou que não vai adiar o prazo para as novas tarifas que passam a valer em 1º de agosto. Segundo as autoridades norte-americanas, ouvidas pelas agências de notícias Reuters, né? As tarifas mais altas contra a Índia seriam uma medida temporária. O país planeja retomar as negociações comerciais mais amplas com os Estados Unidos em agosto e espera selar um acordo abrangente com Washington até outubro. Vitélio, que leitura a gente pode fazer mais ampla, inclusive já prevendo alguma coisa que pode acontecer aqui com a gente, aqui com o Brasil? Bom, esse é só o início de uma tempestade perfeita que afeta o Brasil também. Então, esses países, a China, a Índia, o Brasil, vêm comprando muitos derivados do petróleo russo, né? O Brasil compra muito diesel. 65,4% do diesel que o Brasil importa hoje provém da Rússia, era zero antes da invasão russa à Ucrânia. E o Brasil já foi citado, inclusive, como um dos países que pode sofrer tarifa secundária dos Estados Unidos. Inclusive, os senadores que estão nos Estados Unidos hoje, os senadores brasileiros, deixaram bem claro que eles ouviram isso de congressistas, tanto republicanos quanto democratas, que está sendo passada uma lei pelo Congresso dos Estados Unidos, já foi aprovada inclusive no Senado por 85 votos, uma lei que autoriza o presidente dos Estados Unidos a aplicar tarifas contra países que comprem derivados energéticos russos, porque os congressistas e o presidente Trump consideram que são esses compradores que estão financiando o esforço de guerra da Rússia contra a Ucrânia. Então, a gente está vendo aí a Índia, que é um país aliado dos Estados Unidos. Hoje mesmo houve um lançamento espacial dos dois, um lançamento conjunto, foguete, numa missão espacial. E hoje mesmo os Estados Unidos estão sancionando a Índia com 25%. Os acordos com a China ainda não foram completamente fechados, os acordos comerciais dos Estados Unidos e com a China. Eles devem ser prorrogados por mais 90 dias, mas pode ser que durante esse período sejam aplicadas tarifas secundárias, inclusive porque o Trump deu ontem 10 dias para o Putin parar de agredir a Ucrânia, contando com hoje são apenas 9 dias nessa contagem regressiva, Kelly. Pois é, ele diminuiu o prazo. Agora, Vitelli, vamos lá então. Vamos olhar agora com um olhar sobre a China, ainda sobre esse tópico. Porque se os Estados Unidos forem taxar, realmente sobretaxar, né,
além da taxa que já existe, sobre taxa, pela relação comercial com a Rússia, como é que fica, então, essa tensão com a China? Uma vez a gente lembra aqui que os Estados Unidos já mencionaram que o grande inimigo não seria propriamente a Rússia, mas sim a China, né, para os Estados Unidos. Como é que você avalia esse jogo de xadrez? Na China sofre pressão dos dois lados, sofre pressão da União Europeia também, porque a União Europeia considera que a Rússia não vai parar na Ucrânia. Então, a União Europeia vê a Rússia como um inimigo existencial. E a China precisa do mercado europeu e precisa do mercado dos Estados Unidos também. Não pode abrir mão dos dois ao mesmo tempo. Então, a expectativa do Trump é que a China acabe cedendo e pare de comprar petróleo russo. No caso da Índia, esse jogo é um primeiro movimento. Então, a gente está vendo o Trump elegendo alvos. Ele elegeu o Brasil como um alvo, 50% de tarifas. O acordo temporário com a China é de 30% de tarifas contra a China e a China cobra 10% dos Estados Unidos. E a Índia, que é uma válvula para controlar a expansão da China na região, uma válvula dos Estados Unidos, nesse momento está sendo outro alvo. Então, progressivamente, os Estados Unidos vão avançando com essa estratégia. Lembrando que tanto a China quanto a Índia são membros do BRICS, assim como o Brasil, Kelly. Pois é, mas e se essa tensão comercial com a China se intensificar na medida em que também se intensifica essa tensão em relação à guerra no leste europeu? Como é que ficaria essa conjuntura? Porque quando a gente fala de China e Estados Unidos, realmente são dois gigantes, né, do ponto de vista, inclusive, econômico do planeta. A China não está preparada para uma guerra nesse momento com os Estados Unidos. A construção do exército chinês está em andamento, a expectativa é de que ele fique pronto até 2036. Então, teria ainda mais 11 anos para ele ter nível global. A China também não tem a quantidade de ogivas nucleares que os Estados Unidos têm, ela teria que realmente se aliar à Rússia nesse caso, mas aí também, se isso acontecesse, a Europa entraria nessa equação, mexeria com todo o tabuleiro geopolítico. Seria uma guerra mundial. O mais fácil do ponto de vista chinês é negociar e comprar menos derivados de petróleo russo ou parar de comprar derivados de petróleo russo. Aliás, são esses países que compram esses derivados que mantêm a economia russa girando e acabam apoiando o esforço de guerra. Infelizmente, isso é verdade também para o Brasil, Kelly. Vitélio, está chegando aqui um outro assunto sensível, eu gostaria da sua análise. Afinal de contas, o mundo passa por um período extremamente complicado, são vários pontos de tensão e olha só, o Reino Unido afirmou que planeja reconhecer o Estado palestino se Israel não se comprometer com a paz. O anúncio foi feito pelo primeiro-ministro britânico. Segundo Keir Starmer, o reconhecimento pode ser feito em setembro durante a Assembleia Geral da ONU. Na semana passada, a França confirmou que vai reconhecer o Estado palestino. O governo israelense rejeitou a decisão do Reino Unido. Para o gabinete de Benjamin Netanyahu, a medida recompensa o terrorismo e compromete os esforços de um acordo de paz que permita a libertação dos reféns. Israel afirmou que o discurso pune as vítimas e que a existência de um Estado jihadista vai ameaçar o Reino Unido no futuro. O governo britânico rejeitou as críticas israelenses e disse que o Hamas é uma organização terrorista que cometeu atrocidades terríveis. Autoridades do Reino Unido também disseram que a decisão é uma maneira de aumentar a pressão para o fim do conflito e evitar mais mortes, principalmente pela fome na faixa de Gaza. Vitélio. O Reino Unido é um aliado de Israel, assim como a França, né? E os dois são membros permanentes do Conselho de Segurança. São 2 dos 5 membros permanentes. A questão toda é que, nesse momento, 70% da população de Israel é favorável ao fim dessa guerra. Então, uma coisa é o posicionamento do Netanyahu, que vem prolongando essa guerra, que inclusive ameaça agora tomar territórios, ocupar territórios da faixa de Gaza permanentemente, o que seria outra violação do direito internacional. E outra coisa é o posicionamento da população de Israel. Esses países tentam pressionar o Netanyahu a acabar com essa guerra. O Netanyahu tem interesse também em se manter no poder, ele está com uma margem muito pequena de equilíbrio no parlamento, no Knesset. Ele tem apenas 60 assentos dos 120 e ele corre o risco de perder
pelo menos mais 10 assentos por causa da convocação de ortodoxos judeus para a guerra. Então, ele perderia a base de sustentação. Então, essa é uma forma de pressionar. Agora, a versão do Netanyahu é de que esse tipo de ato favorece o Hamas, que quer realmente acabar com o Estado de Israel. Então, no meio disso tudo, existe uma tentativa de equilíbrio, né? Hoje, 75% dos países da ONU reconhecem a Palestina como um Estado. A solução de 2 estados seria o ideal para essa situação. Mas o Hamas é contra a existência de Israel e o Netanyahu é contra a existência da Palestina, Kelly. Bom, e França e a Arábia Saudita pediram aos países das Nações Unidas, Vitélio, que apoiem uma declaração para implementar a solução de 2 estados entre Israel e palestinos. O documento é resultado de uma conferência internacional sobre o conflito. Estados Unidos e Israel boicotaram o evento. O ministro saudita pediu que as nações apoiem a declaração antes da Assembleia Geral da ONU. O primeiro passo da proposta é acabar com a guerra na faixa de Gaza. Após o cessar-fogo, um comitê de transição seria estabelecido para operar na região sob controle da Autoridade Palestina, que atualmente exerce autonomia limitada. A declaração também apoia uma missão internacional temporária de estabilização liderada pelo Conselho de Segurança da ONU. Mas vamos ser francos aqui, né, Vitélio? A ONU não tem conseguido atuar, né? A gente tem acompanhado tanto em relação à guerra no leste europeu, a questão do próprio Conselho de Segurança, que tem ali membros com interesses, membros que fazem parte da guerra, né? Países que estão em guerra. Então, neste momento, como você vê essa movimentação da ONU e se é que pode alguma coisa vir à prática, hein? Isso é um pouco mais complicado, porque veja só, a Autoridade Palestina é o inimigo do Hamas, né? A Autoridade Palestina é do Fatah, que já teve guerra com o Hamas na faixa de Gaza em 2005. Então, dar o poder à Autoridade Palestina também seria esvaziar o poder do Hamas. Isso teria que ser implementado, é claro, pela força, porque o Hamas é um grupo terrorista que não apoiaria esse tipo de movimento. De qualquer forma, é importante lembrar que o Netanyahu chega ao poder em 1996, logo depois do assassinato do Isaac Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel, que estava negociando a criação do Estado palestino. O Isaac Rabin ele foi morto por um ativista israelense que era contra a criação do Estado israelense. E desde que chegou ao poder, em 96, e foi se reelegendo, o Netanyahu sempre foi contra a criação do Estado palestino. A campanha dele sempre foi de não vamos trocar terras por segurança. Então, é uma pressão que o mundo inteiro faz agora sobre o Netanyahu. Muitas pessoas em Israel são favoráveis à criação do Estado palestino. Então, é muito mais complexo do que aparenta ser, mas, de fato, para o Estado palestino existir, teria que haver uma concordância de Israel e teria que haver controle de fato do território que os palestinos ocupam, porque esse é um dos 4 requisitos de direito internacional: território, população permanente, governo reconhecido e capacidade de cumprir as obrigações internacionais. Isso é reconhecido pelos outros estados, Kelly. Agora, vamos dar uma olhada sobre a atuação dos Estados Unidos neste momento, Vitélio. A minha pergunta, eu gostaria de saber a sua análise, porque a gente observa que nos últimos dias o Trump deu algumas declarações diferentes. Por exemplo, em alguns momentos deu a entender que era necessário realmente agir com mais intensidade ali para tentar recuperar os reféns e, ao mesmo tempo, mostrando a gravidade, né, o mundo vendo a gravidade da situação da fome em Gaza. Em alguns momentos, aí ele já disse que, inclusive, iria criar pontos de distribuição de alimentos. Como que você encara este momento, né, esse apoio norte-americano a esse conflito, né, no Oriente Médio, agora, olhando principalmente esses últimos dias? É uma desavença entre o Trump e o Netanyahu, né? O Netanyahu estava dizendo que a população não estava tendo fome, o Trump disse não, está. E depois disso, o Netanyahu começou a autorizar lançamentos de mantimentos por aviões. Usar a fome como instrumento de guerra é uma violação do direito internacional. Então, os dois lados violam, né? O Hamas faz reféns, o que viola o direito internacional, estupros, morte de civis, né? 1.200 pessoas mortas, inclusive mulheres e crianças. Isso é violação do direito internacional. Não dá acesso aos reféns a organizações internacionais como a ONU,
o crescente vermelho na Palestina, isso também é uma violação do direito internacional. Israel viola o direito internacional fazendo deslocamentos forçados da população dentro da faixa de Gaza e realmente filtrando em grande monta a quantidade de alimentos e mantimentos que entram na faixa de Gaza. Então, há violações dos dois lados, Kelly. O Trump, nesse momento, tenta achar algum equilíbrio depois de ter tido gestos desastrosos, como, por exemplo, dizer que a faixa de Gaza deveria ser transformada numa riviera, o que não foi visto com bons olhos por ninguém na região, a não ser pelo governo Netanyahu, Kelly. Vitélia, tem notícias chegando também sobre a guerra no leste europeu. A gente já falou um pouco, né, sobre a questão da Rússia, sobre essas relações comerciais com a Rússia e como os Estados Unidos podem taxar países, enfim. Mas agora tem um outro ponto que eu gostaria que a gente trouxesse aqui para análise, porque o presidente Volodymyr Zelensky autorizou o recrutamento de pessoas com mais de 60 anos de idade. A Rússia segue atacando a Ucrânia, apesar das ameaças de Donald Trump. Depois de mais de uma série de ataques, Zelensky voltou a pedir por novas sanções contra a Rússia. Ele afirmou que a paz é possível, mas que Moscou precisa ser obrigada a parar com a matança. O líder ucraniano também assinou uma lei para tentar atrair mais tropas para o país. O texto permite o recrutamento de pessoas com mais de 60 anos de idade. Os voluntários só farão parte do Exército se forem aprovados em exames médicos e depois de 2 meses de avaliação. Recentemente, o governo também lançou um programa de incentivos para jovens que se alistarem e reduziu a idade mínima para recrutamento. Bom, posto tudo isso na mesa, é importante dizer que dá para a gente ter uma noção de como, né, o contingente está complicado lá na Ucrânia, né? É abertura para as pessoas que queiram participar, é alistamento voluntário, né? Acima de 60 anos, passa por exame físico e abaixo de 25 anos. Então, é claro que é complicado. Eles estão enfrentando um país imenso, que é a Rússia, a segunda maior potência militar do planeta, e a Rússia não está sozinha. Ela teve 13 mil soldados da Coreia do Norte, agora mais 30 mil que vão ser enviados, já foi anunciado, 4 milhões de cartuchos da Coreia do Norte, mais os drones enviados pelo Irã para a Rússia. Então, se do lado da Ucrânia, a Ucrânia tem apoio desses países europeus, especialmente membros da OTAN, do lado da Rússia, a Rússia também não está sozinha. A guerra vem cada vez se desdobrando mais, Kelly. Ela está alargada nesse momento. Aqueles temores que nós tínhamos há 3 anos e 5 meses de que essa guerra pudesse escalar, ela já está escalando há algum tempo. Então, é claro que é muito complicado para a Ucrânia, porque se ela parar de lutar, o país acaba, né? E, de novo, é por isso que sanções secundárias poderiam ser uma forma de acabar com o que resta ainda do esforço de guerra russo, Kelly. Vitélio, mais uma informação chegando para a gente aqui. A reunião entre altos representantes da China e dos Estados Unidos na Suécia não resultou num acordo para o fim da guerra comercial entre os dois países. Os lados descreveram as conversas como construtivas, mas nenhum avanço foi anunciado. A trégua entre os dois países foi mantida, mas em coletiva, autoridades americanas disseram que cabe ao presidente Donald Trump decidir se vai estender a pausa por mais 90 dias. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos acalmou qualquer expectativa de que o presidente rejeite a extensão. Apesar disso, os americanos alertaram que se a China continuar comprando o petróleo da Rússia, novas sanções serão impostas aos chineses, Vitélio. Está vendo exatamente o que nós falávamos há pouco, né? O anúncio do Scott Bessent, né, do secretário de Tesouro dos Estados Unidos, é que provavelmente vai ser prorrogado, né, esse acordo temporário por mais 90 dias, o que não deve acontecer com o Brasil, né? Porque tanto o Bessent quanto o Trump têm deixado claro de que serão aplicadas tarifas a partir de sexta-feira, 1º de agosto. Inclusive o Howard Lutnick, secretário de Comércio, também afirmou isso sucessivas vezes durante essa semana. Então, no caso da China, está tudo sendo negociado, as tarifas, mas também a situação da Rússia. E é exatamente o que o Trump vinha fazendo com o Putin. Ele estava negociando não só a guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas também as relações entre Rússia
e Estados Unidos. Está tudo sendo negociado, tanto os acordos comerciais quanto os acordos geopolíticos nesse momento, Kelly. Vitélio, sempre bom te ouvir, né? E a gente sempre pontuando aqui momentos históricos, né? Como essa notícia em relação ao Alexandre de Moraes, que a gente abriu aqui o nosso bate-papo. Sempre é importante ter você com a gente. Obrigada mais uma vez. Uma boa tarde e até a próxima. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos.